Eita, Jesus maravilhoso, obrigado Deus por esse momento. O amor que não é sentimento, ágape. Esse amor, o amor que sustenta casamentos, sustenta relacionamentos por anos, irmão. Anos e anos. E esse amor é o amor do coração de Jesus. Eu quero te mostrar no programa de hoje sobre esse amor, amor que não é sentimento. Esse é o tema do programa de hoje, vamos entender mais de Deus. Mas eu já quero falar da palavra de Deus, daqui a pouco a gente volta para louvor, eu quero falar sobre uma mentira. Começar esse programa falando de uma mentira que tem destruído muito casamento por aí. E esse é o programa Consciência Cristã. Para você que está ligado conosco, o tema do programa de hoje é um amor, o amor que não é sentimento. Diferente do que o mundo pensa, o amor não é sentimento não, vamos entender mais sobre isso. Estamos apresentando o programa Consciência Cristã. Tem uma mentira, meu irmão, que entrou aí na casa de muita gente, inclusive de muito crente, através da televisão, através das mídias sociais, através até de algumas rádios por aí, no carro, na sua casa, no seu trabalho, sei lá, onde você possa escutar, por letra de música, sabe? Letra de música aí que muita gente canta às vezes sem nem prestar atenção no que tá falando. É, irmão, tem mentira. Mentira dentro disso daí, mentira que destruiu mais casamento no Brasil do que traição. Você acredita nisso? Mentira que destruiu mais casamento que dinheiro. Você sabe que o casamento fica abalado quando tá faltando dinheiro, não sabe? Pronto. E tem muito casamento que é destruído por causa de dinheiro também. Muito casamento que é destruído aí através de sogra também. Sogra enxerida. É uma brincadeira assim, mas é de verdade, sério. Acontece. E hoje, nessas horas, eu quero te mostrar, as próximas horas até as 19 horas do Consciência Cristã, eu quero te mostrar aí que essa mentira tá entrando no lado de muita gente é até crente. E muita gente tá deixando essa mentira agir dentro da casa dele. Vamos juntinho aprender mais de Deus. Fica ligado no Consciência Cristã, porque hoje tem muito mais de Deus. Você ligou o rádio agora, você tá aí na sua cozinha, você tá aí voltando do seu trabalho, tá encostado aí no seu sofá, chegando em casa, ou tá indo ainda no caminho, já pensando naquele sofá. Eu te pergunto, quando foi a última vez, meu irmão, que alguém te falou a verdade aí sobre casamento, hein? Mas eu não tô falando daquela verdade que as pessoas veem na novela, ou nos filmes, ou nos programas de televisão por aí, não. Muito menos, irmão, a verdade nas músicas que anda se tocando por aí pelo mundo, aqueles, Deus me livre, paredão de brega, aquelas coisas por aí que só a misericórdia de Cristo. Também não tô falando de amor de conselho de vizinho, conselho de gente que não tem o amor de Deus dentro do coração, não. Eu tô falando de amor de verdade, a verdade de Deus. Porque tem uma mentira aí que está pregada, irmão, no Brasil, há 50 anos aproximadamente, e ela é tão repetida, ela é tão cantada, é tão divulgada nas TVs e na mídia que muitas vezes as pessoas nem percebem que isso é uma mentira. A mentira diz assim, ó, o amor é um sentimento. Amor é aquilo que você sente. Amor é aquela borboleta no estômago. Você já ouviu falar sobre isso? Ah, não. O amor é o coração batendo forte. É quando você sente o seu coração batendo e você não consegue mais controlar aquela sua emoção de... Sinto lhe dizer, isso não é amor de verdade. Porque quando o sentimento esfria, quando essa borboleta começa a sumir, a morrer, aí... O que a novela ensina? Acabou, né? Pra muita gente. Ah, é porque não era pra ser mesmo. Não era pra ser. Cada um segue sua vida, cada um vai pro seu lado e vai viver um novo amor. Você acha que é assim mesmo? Você acha que a palavra de Deus nos ensina dessa forma, crente? Não. É por isso, é por aprender com essas novelas e com o que tem acontecido aí durante vários anos, que tem muita casa quebrada por aí, meu irmão. Muita casa destruída, muitos lares. Quando eu falo casa, é no sentido de lar. Lar destruído. Presta atenção no número que eu pesquisei aqui para os irmãos. No Brasil, segundo o IBGE, mais de 380 mil divórcios existem por ano. Por ano, irmão?
380 mil divórcios, isso dá mais de 1.000 casamentos morrendo por dia. Você consegue imaginar um negócio desse? 1.000 por dia, somente no Brasil. E olha, que isso só é o que vai sendo registrado em cartório, viu? Isso é somente o que tem lá em cartório registrado. Mas tem muito mais, ó. Tem muito mais marido dormindo no sofá, mulher que chora todos os dias dentro de casa, no banheiro, sozinha, filho fingindo que não vê essa confusão dentro de casa. Existe, irmão. Casamento de aparência, casamento de fachada, casamento que morreu e ninguém enterrou. E aí eu te pergunto, irmão, com toda sinceridade, como é que o Brasil chegou até isso, hein? Como é que as pessoas se deixaram chegar até uma situação como essa? Um povo que em sua maioria se diz cristão, que vai à igreja até, que ora muitas vezes antes das refeições. Pois é, irmão. Essa mentira está destruindo famílias há muitos anos e as pessoas estão deixando isso acontecer. Sabe por quê? Porque a igreja, muitas vezes, ela começa a virar uma coisa feita um cinema. Eu vou para lá porque é para me divertir, é para conviver, é para ter um relacionamento, um networking com pessoas. Casamento? O casamento tem que ser igual de novela. A gente aprende a amar com os atores, a gente aprende a amar com determinado ator, atriz. Ele é minha referência, ela é minha referência. Mas não aprende a amar como Jesus ensinou de verdade. Então anota aí o que eu vou te dizer agora, crente, porque isso vai mudar a forma como você enxerga o seu casamento e o amor que Cristo ensinou. A Bíblia, ela conhece 4 tipos de amor, mas somente um desse tipo de amor sustenta o casamento até o fim. Os outros são bons, os outros são bonitos, mas todos eles têm uma data de validade, eu posso dizer assim. Eles acabam, irmão. Quando o casamento ele não tem esse amor verdadeiro, que eu vou falar para vocês também, se o casamento ele foi construído somente com os 3 tipos, primeiro que nós vamos aprender, vai ter um dia que isso vai vencer. Vai ter um dia que esse casamento vai estar fadado ao fracasso, irmão. Cai mesmo, igual a casa construída na areia. Por isso que você deve firmar, irmão, seu casamento na rocha que é Cristo. Veja, deixa eu começar explicando para você. O grego é o idioma que a Bíblia, o Novo Testamento, na verdade, é escrito. O Novo Testamento, ele tem 4 palavras para distinguir amor nessa linguagem, na língua grega. Em português, a gente chama tudo isso de amor, simplesmente. Tem o eros, você já ouviu falar? O eros é aquele amor da atração, do desejo, da paixão, do fogo. Eita, aquele fogo pegando no coração. Esse é o eros. Tem o filia, que é o da amizade, o amor entre amigos, da afinidade, do companheirismo. É o amor filia. Mas tem o storge também, o storge, que é o amor do afeto familiar, o amor que você sente pela sua família, o costume, aquele carinho que se desenvolve dentro do seu lar, sabe? De quem convive. E tem um quarto, irmão. Mas esse quarto, eita Jesus, esse quarto a maioria das pessoas no mundo não conhece de verdade. Pode até já ter ouvido falar, mas conhecer de verdade é diferente. E a palavra para esse amor é ágape. Ágape é o amor que Deus tem por você. O amor de Cristo que morreu na cruz por você, em um amor que não depende daquilo que você sente, mas sim daquilo que você decide. Eu quero falar de todos esses tipos de amor para você entender direitinho como funciona isso na vida da gente, na nossa vida cristã aqui na terra, até chegarmos ao céu. Porque lá o amor ágape vai reinar, irmão, em nome de Jesus. Eu sei, e você sabe disso também. O amor ágape, ele já pode ser colocado aqui na terra. Esse amor é aquele que sustenta o casamento por 50, 60, 70 anos, sabe? Lá no livro de João, 1 João, no capítulo 4, no verso 10, a palavra nos diz: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e nos enviou o Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Veja o que está escrito aqui. 1 João, capítulo 4,
Aqui se fala de amor de verdade. Amor de entrega, amor de escolha. Não é o amor da borboleta no estômago e nem muito menos daquele calor de início que você sente que as pessoas confundem. Se chama paixão. Paixão é totalmente diferente de amor, meu irmão. Deus, Ele não amou você porque você tinha química com Ele ou porque Ele sentiu vontade de te amar. Deus, Ele amou você quando você estava de costas para Ele. Quando você estava numa situação, talvez até xingando Ele, vivendo aí na lama. E foi nesse estado, irmão, nesse estado, onde muitos se encontravam, que Cristo morreu por nós, por mim e por você. Isso é o amor ágape. E esse amor, só esse amor, irmão, é o amor que Deus coloca para você e te chama para viver esse amor com Ele. Aleluia! Agora pensa comigo, meu irmão, se o amor com que Deus te ama é esse tipo de amor, o amor de doação, o amor de entrega. E a Bíblia diz que o casamento é o amor de Cristo pela igreja, é como o amor de Cristo pela igreja. Será que viver o amor, somente o amor eros, o amor erótico, o amor que a gente vê na Bíblia, inclusive, no livro de Cantares de Salomão, por exemplo, a gente vê amor eros muito ali colocado. O amor filha, a gente vê na Bíblia. O amor storge, ou storge, a gente vê também. Não, nenhum deles se sustenta sem o amor ágape. Mas aí eu quero falar para você de cada um deles. Fica ligadinho aqui e escuta essa. Ivanildo Silva, Se Isso Não For Amor. E a gente já volta com Consciência Cristã, que eu tenho muito. Chama tua esposa aí para escutar contigo esse Consciência Cristã. É benção, irmão. E você chama teu marido também. Aumenta o rádio um pouquinho aí para tua casa ficar inundada de amor hoje. Vamos aprender sobre esse amor que Deus ensinou pra gente através do seu Filho Jesus. Deixo o esplendor de sua glória, sabendo destino aqui. Esse é o Ivanildo Silva, Se Isso Não For Amor. Você conhece esse louvor? Para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for. Fica ligadinho aí com Consciência Cristã, porque daqui a pouco eu vou falar dos 4 amores e por que o seu amor você acha que ele sempre acaba. O céu não. Vamos entender melhor isso. Vamos contar uma história de um homem na Bíblia que trabalhou aí 14 anos para casar uma mulher. Casar-se com uma mulher. E 14 anos trabalhando para ele ter essa mulher que ele amava. Se isto não for amor. Você que tá ligadinho aí conosco através das redes sociais, crente, você pode interagir com o nosso chat do WhatsApp através do número 81 3094 8080. É o número da Central do Abençoador, que você pode também, nesse momento, falar ainda com as nossas atendentes lá da Central do Abençoador, viu? Você pode ligar, você pode mandar seu WhatsApp e eu posso já ver a sua mensagem aqui no estúdio. Olá, a nossa irmã Gilza Leite tá mandando aqui a sua mensagem. Deus abençoe. Amém? Manda, vamos aprender de amor. Eu quero te contar a história desse homem que passou 14 anos aí trabalhando. 14, feitos os antigos falavam. Não é 14 não. Para poder se casar com a mulher que ele amava. Tá escrito que para ele pareceram poucos dias. 14 anos. E tá escrito que para esse homem, aquela mulher, era o amor da vida dele. Poucos dias, irmão. Poucos dias. Vê o que a Bíblia diz. Tem casamento hoje que com 3 anos aí já não aguenta mais. Mas eu vou te explicar. Quando eu terminar esse bloco, você vai entender por quê que muita gente diz que o seu amor acabou.
Agora deixa eu te explicar com calma esses 4 amores que eu falei no bloco passado. O primeiro amor é o Eros, o amor do fogo, o amor da atração. Aquele amor que as pessoas dizem que aperta dentro do peito, é o desejo físico. E olha, presta atenção, meu irmão, o Eros também é criação de Deus. O Eros é bom. Mas, por exemplo, eu vou te contar, Deus pôs Adão e Eva ali no jardim do Éden, nus, e disse a eles, cresçam e multipliquem. No livro de Cantares é praticamente o livro inteiro falando de Eros entre marido e mulher. Eros é santo dentro do casamento, mas meu irmão, o Eros tem um problema. E esse problema do Eros é que ele é um fogo de palha, eu posso dizer assim, ele acende rápido, ele queima muito forte, mas se você não alimentar ele com lenha boa, eita comparativo agora, viu? Em pouco tempo o Eros só vai ter cinza. E é por isso que tem casamento que começa aí com todo o fogo e depois acaba no gelo. Segundo amor, é um amor conhecido como filia, o amor da amizade. Aquele amor da companhia gostosa, de você estar bem. Aquele papo que rola ali no café, aquela cumplicidade. Até com irmãos em Cristo, sabe? Amigos. Ele também acontece chega nas terras de Harã, caminhando por dias e dias, semanas sozinho aí, somente com a roupa do corpo, dormindo no chão, usando pedra de travesseiro. Jacó chega na casa do seu tio, naquela terra. E ele para ali num poço. E quando ele para no poço para beber água e dar água ali para ovelhas, acontece ali, irmão, uma cena que parece uma cena de filme. Deixa eu te contar. Chega lá nesse poço uma moça conduzindo as ovelhas de seu pai. A Bíblia diz, sem rodeios, que essa mulher era uma moça formosa, de rosto e formosa à vista. Bonita, imagina que essa mulher era bonita demais, né? E Jacó olha, essa mulher se chama Raquel, essa moça se chama Raquel. E foi aquele negócio que a gente conhece. Bateu aquele Eros, o amor Eros, logo de início, para começar, aquelas borboletas no estômago, ele chega a tirar a pedra do poço sozinho. Sabe, quando o homem quer mostrar sua masculinidade para a mulher ali, eu faço um esforço maior. Eita, aí ele vai lá, mostra. E naquele momento, ele chega ali e beija aquela moça, a Bíblia diz. Isso era um costume comum, uma prática comum naquela época entre parentes. Um beijar o outro, mesmo sendo mulher. Então naquele momento o coração dele entendeu. Entendeu que aquela moça ele queria que aquela moça fosse a esposa dele. E ele passou anos trabalhando por isso. Então ele chega na casa de Labão. E Labão pergunta, o que é que você quer? Ele disse, eu quero casar com ela. Tá bom, a gente troca. A gente troca pelo seu trabalho. Aí Jacó responde, tá certo, eu trabalho por ela. Eu sirvo esses 7 anos pela tua filha, Raquel. E a Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 29, no verso 20, e assim serviu Jacó 7 anos por Raquel. E foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Imagina, irmão, 7 anos cuidando de ovelha, aquele sol no juízo, sol quente, de manhã e de noite sereno, frio. E pensa que ele via a mulher como muitos casais hoje namoram e se veem constantemente. Não, ele pouco via essa mulher. Está escrito que eles permaneceram poucos dias. De tanto que ele a amava, ele se submeteu a tudo isso. Mas a história não acaba aí. E é aí que a coisa começa a apertar. Quando termina esses 7 anos, irmão, Jacó vai pegar a moça ali para casar e o sogro Labão faz uma covardia com ele. Labão, ele traz Lia, a outra filha, e coloca ali no lugar de Raquel. Jacó casa de noite e só vê, como era o costume antigamente, o rosto da mulher de manhã, quando percebeu que casou com a mulher errada. Acordou ali e era Lia no lugar de Raquel. Ele deve ter ficado muito chateado com essa situação, meu irmão. E ele vai até o sogro e diz, olha, não era ela que
Nós tínhamos feito o acordo, mas aí o sogro fala pra ele: ei, aqui a gente não casa mais nova antes da mais velha, não. Cumpra essa semana aí de casamento, que aí eu te dou a outra filha também. Mas, pra que eu te dê ela, você tem que trabalhar mais 7 anos pra mim. Vê a situação, irmão. Trabalha mais 7 anos que eu te dou a outra também. E o que é que Jacó fez? Jacó pega as ovelhas, volta pro pasto e trabalhou mais 7 anos para o seu sogro Labão. 14 anos trabalhando, irmão. 14 anos trabalhando pela mulher que ele queria se casar. Agora eu te pergunto, irmão, 14 anos, será que o Eros sustentava isso? Hormônio, irmão, aguenta 14 anos no sol, no frio, na chuva, cuidando de estrumo de ovelha, limpeza, pasto? Aguenta não, irmão. Aguenta nada. Era ágape aquilo. O ágape em formação, eu posso dizer assim. A formação do amor ágape, o início de tudo. Olha a diferença aí, minha irmã. Olha a diferença. Hoje, aqui no Brasil, a gente pode ver aí casais que com 3 meses... 3 meses de relacionamento já quer estar se casando. 3 meses. Mas é porque nós fomos feitos um para o outro, nós nos descobrimos e nós sabemos que foi isso. Irmão, muitas vezes é o Eros falando ali naquela situação, é fogo de palha. Muitas vezes não existe uma decisão, um pacto de verdade, um conhecimento. 3 meses não dá nem tempo de conhecer uma pessoa direito, irmão. Jacó, ele decidiu isso antes de sentir. Ele decidiu isso antes. Ele queria aquela mulher e ele decidiu: eu vou me casar com ela. E as pessoas às vezes, irmão, querem isso somente pelo Eros. Acontece muito. E por isso os amores que se acham que é amor se destroem por aí. Jacó, ele já começou construindo no ágape, meu irmão. E por isso que ele aguentou esse tempo todo. Então, eu falo direto pra você, irmão. Você que tá esperando aí um Jacó na sua vida. Eita, crente. Quanta irmã não tá esperando um Jacó na sua vida, hein? Tudo bem, espera. Mas se você tá sendo uma Raquel aí, vale a pena 14 anos de espera? Você é aquela mulher que constrói, aquela mulher que serve, que ora, aquela mulher que quer um Jacó pronto, já formado? Mas você tá fazendo por onde ser uma Raquel também? Pra você, irmão, também eu falo a mesma coisa. Você, irmão que tá aí do outro lado. Você quer uma Raquel, mas sem pagar o preço de Jacó? Eita! Muitas vezes as pessoas avaliam a mulher pela beleza, né? E os homens gostam muito disso. É da natureza do homem isso. Eu digo isso porque eu sou homem. Homem que é uma mulher bonita, submissa. Mas você está disposto a servir por 14 anos por essa mulher? Está disposto a esperar? Está disposto a pagar o preço aí da paciência, do trabalho, da fidelidade, do conhecer essa pessoa? As pessoas muitas vezes querem, mas não estão dispostas a passar por essa situação. Casamento que dura, irmão, é um casamento que precisa passar por um processo. Um casamento que precisa de uma decisão diária para se manter e continuar acontecendo. Por isso que as pessoas falam que o amor acaba. Porque as pessoas muitas vezes só usam o Eros para avaliar um casamento. Às vezes as pessoas usam o Eros, usam filha também, usam o storge. Mas quando esses 3 caem, irmão, não tem casamento que segure, não. Casamento sem ágape é casamento sem alicerce. O vento bate aí, mexe e derruba. Feito uma casa de palha. Consegue entender? Irmão, a gente vê na Bíblia várias outras situações que falam de amor ágape, amor de verdade, amor que Deus provou o homem. A gente vai ver agora no próximo bloco um homem que comprou a sua esposa de volta. Você consegue compreender o peso disso? Será que você teria capacidade de amar de verdade uma mulher? Ou você, um homem, que passasse por uma situação dessa? Irmão, é escolha. É escolha. Fica ligado, que eu vou te falar. Jacó ele passou aqui 14 anos. Mas essa mulher estava esperando ele. Posso dizer que é uma situação menos difícil. Menos difícil do que a próxima que nós vamos entender.
Existe sim casamento que pode, com pouco tempo, você conhecer a pessoa e querer. Principalmente pessoas quando chegam a uma determinada idade que já querem acelerar o processo aí, porque querem se casar. Mas cuidado, irmão. Cuidado. Te digo, crente, passa fase por fase. Passa a fase de conhecimento, a fase de um namoro cristão de verdade. Porque o Eros, ele engana. As borboletinhas no estômago que as pessoas pensam que é amor. Ei, é a fase da paixão e a paixão passa. É certo. É certo que a paixão vai passar um dia. Amor nesse momento, através desse número. Amém? Você vai ver como favorecido Rádio Novas de Paz ou Associação Getsemane. Viva Novas de Paz. Jesus em primeiro lugar. Jesus. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Jesus. Novas de Paz. Jesus em primeiro lugar. Estamos apresentando o programa Consciência Cristã. Eita, crente! O pessoal do YouTube aqui tá comentando, ó. Só interagindo com meus irmãos do YouTube, tem gente que diz: casamento hoje é para pessoas carentes. Olha, a verdade é que é uma escolha. Casamento, você abdica de muita coisa de fato. Você está vivendo debaixo do mesmo teto, compartilhando uma vida com a pessoa que você ama. Se você pensa de forma individual, realmente é melhor não casar. Então essa escolha, assim como o amor é uma escolha, o casamento também é uma escolha. E uma escolha que, eu te digo, se for para fazer mal, é melhor que não faça. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Porém, quando você escolhe direitinho, meu amor, lembrei dela. Quando você escolhe direitinho o seu amor, o amor da sua vida, e você tem momentos de intimidade tão bons, irmão, é ímpar. É difícil até de explicar. Então eu quero aproveitar e já mandar um beijo bem grandão pro amor da minha vida, a irmã Rita Tércio. Deus abençoe a sua vida, amor da minha vida, mãe dos meus 3 filhos, a mulher que Deus me deu para criar aqui nessa terra uma família. E coisa boa, irmão, é você amar alguém. Você compartilhar uma vida com alguém que você ama. É uma coisa excelente, eu posso dizer. É tudo perfeito? Não. Te digo, não. Tem horas em que existem discordâncias, cabeças que pensam uma coisa e o outro pensa em outra, mas para isso existe o diálogo, para isso existe a discussão, e muita gente pensa que discutir é briga. Discutir não é brigar, irmão. Eu fiz um programa aqui sobre isso. Discutir é chegar a uma conclusão diante de determinada situação para que o casamento prossiga. Assim como o amor é uma escolha que deve ser feita diante de cautela, diante de temperança, fruto do Espírito na sua vida, diante de decisões que você toma quando se tem uma vida cristã cada dia amadurecendo, pedindo a Deus sempre discernimento, pedindo a Ele que esteja diante do seu casamento. Porque se você usar somente a sua vontade, como um ser humano naturalmente egoísta, pode ter certeza que esse casamento vai acabar. O ser humano é por natureza egoísta, irmão. Ele quer o que ele quer. E muitas vezes a gente abre mão daquilo que a gente quer para fazer aquilo que o nosso cônjuge, nossa esposa, nosso marido quer. Para agradar. Para mim, se o bem-estar deles para mim me dá mais satisfação. Isso é escolha, irmão. Isso é amor, ágape. O amor que você coloca até os outros acima de você. Esse amor, ele tem colocado no coração de cada um, e ele ensinou, eu digo ele, Deus, ensinou através do seu Filho Jesus Cristo, vindo até o mundo para nos fazer, irmão, melhores. Para nos fazer pessoas melhores através do amor que ele ensinou pra gente. O cristianismo é isso. O cristianismo é amor puro. Amor materializado através de uma pessoa. Um humano, Jesus, que veio até aqui, a terra, para nos fazer amar. Eita, Jesus maravilhoso. É, irmão. Família é uma coisa que é preciso ceder. Muitas vezes.
mas você cede com amor. Você cede e se agrada disso, sabe? Só entende quem passa, irmão. Só entende quem faz essa escolha. Então, o que eu desejo para quem não quer casar é que faça... Se um dia fizer isso, faça com certeza. Porque realmente é abdicar daquilo que você quer. Muitas vezes para abrir mão para o outro. Tá bom? Então, isso é para quem está interagindo aqui conosco. Olha lá, irmã Pérolas do Céu, estou pronta para casar de novo em nome de Jesus. Coisa boa. Tá aqui no YouTube, que esteja pronta, minha irmã. Que Deus console aí, aliás, console não, guie o seu coração. Que Deus mantenha aí a sua vida bem, sempre guiando os teus caminhos, minha irmã Pérola. E você também que tem medo do casamento. Não precisa ter medo, não. Mas precisa amadurecer, sim. Amadurecer a cada dia essa ideia de que casamento você deixa de ser individual e passa a ser um coletivo. Mas é uma bênção, viu? É uma bênção quando você escolhe direitinho. E você tem um foco só, um foco de vida. E segue esse foco. Em benefício não só seu, mas sim da sua família. Aí o negócio fica diferente. Mas eu quero falar pra você, crente, sobre o homem que comprou de volta a própria esposa. Você já ouviu essa história? Eita Jesus, essa é difícil, viu? Imagina você aí recebendo uma ordem de Deus para ir até o mercado comprar de volta a sua própria esposa, que tinha fugido com um amante. Amante de outros homens. E agora ela está sendo vendida como escrava. Imagina o tamanho da dor desse homem. Imagina o tamanho do amor desse homem. E essa história aconteceu de verdade, meu irmão. Tá na Bíblia. E a história talvez mais intensa sobre amor ágape. E uma história também devastadora para corações, eu posso dizer. Porque não é fácil uma situação como essa. Vamos falar agora do profeta Oséias. Era um dia comum na vida do profeta Oséias. Oséias era um homem de Deus, um homem profeta do Senhor ali do Reino do Norte em Israel. Isso se passa, meu irmão, 800 anos aproximadamente antes de Cristo. Naquela época, o povo de Israel estava em idolatria. Um povo que era adúltero espiritualmente. Um povo que tinha trocado Deus, um Deus vivo, pelos Baalins. Um povo que tinha trocado Deus por ídolos cananeus. E nesse cenário Deus chama o profeta Oséias para um ministério ali dificílimo, meu irmão. Dificílimo. Deus chega para Oséias e diz uma coisa que, se a gente ler com calma, dá um nó nas tripas, como diz o Matuto. Irmão, chega a dar uma angústia só de ler, ver o que está escrito aqui. Oséias capítulo 1, verso 2. Vai, toma uma mulher de prostituições. Uma mulher de prostituições. E filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Vai, Oséias. Pega lá uma mulher, uma prostituta, uma mulher de prostituição e se casa com ela. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Deus disse para Oséias: ei, vai, pega essa mulher, porque eu quero que teu casamento seja, diante dos olhos de Israel, uma figura viva daquilo que eles estão fazendo comigo. Esse povo adúltero. Oséias, eu quero que você sinta na pele o que eu estou sentindo diante desse povo. É como se Deus estivesse dizendo isso diretamente para o profeta. E Oséias obedece. Oséias pega uma mulher chamada Gomer, filha de Diblaim. E Oséias casa com essa mulher. Leva essa mulher chamada Gomer para sua casa. E eles têm um filho. Depois eles têm uma filha. Depois eles têm outro filho. E Deus, Ele manda colocar nesses filhos nomes de julgamento. Primeiro filho foi chamado de Jezreel, que lembrava massacre. A segunda filha se chamou Lo-Ruama, que quer dizer não amada. O terceiro, ele chamou de Lo-Ami, que quer dizer não meu povo. Cada filho era uma profecia negativa, irmão, caminhando ali pelo meio da rua. Filho de Oséias e Gomer, a prostituta. Você consegue imaginar uma situação como essa?
Ei, mas a história não para por aí não, irmão. A história continua e a história fica mais pesada à medida que continua. O que vem agora vai ficar pior. Gomer, ela não se contenta de ser tirada daquela vida e se casar ali com o profeta. Gomer, ela tinha um espírito de prostituição nela. Ela tinha um coração de prostituição, é o que a Bíblia diz. Mesmo casada, mesmo com filhos ali, morando na casa, junto com o profeta, com uma família estabilizada, uma ex-prostituta. Ela começa a procurar outros homens, irmão. Começa a fugir de noite e vender seu corpo. Volta à prostituição. Começa a se vender mais uma vez, meu irmão. A esposa do profeta, vê? Aí o povo passa na rua e olha, eita, a esposa do profeta. Muita gente conhece. A mãe daquelas crianças, vivendo na lama de novo, no lixo, no esgoto. Imagina a humilhação desse profeta. Imagina os vizinhos comentando essa situação, meu irmão. Imagina até as pessoas rindo da situação. É porque tem gente que gosta disso, de chamar nome, né? O povo gosta. Imagina aqueles filhos dentro da sua casa perguntando: cadê minha mãe, pai? Cadê minha mãe? E o pai dizendo: ela vai voltar, meu filho. Ela vai voltar. Imagina cada noite de Oséias, irmão, sozinho na cama, esperando aquela mulher voltar e a esposa não chegava em casa. Imagina o coração daquele homem, irmão. Imagina, irmão. Você que é homem, você deve estar sentindo muito mais forte do que uma esposa mulher. Você se imagina e se coloca na situação. É. E aí um dia, Gomer é capturada. Caiu na desgraça. Aí bate aquele arrependimento de ter feito, né, tudo aquilo. Acontece que Gomer é vendida para o mercado de escravos. Imagina a cena, meu irmão. A mulher do profeta, sem roupa ali em cima de uma pedra, colocada à venda, leiloada como mercadoria, suja, eu creio que magra, com o cabelo emaranhado, com aquele aspecto horrível, olhando para o chão de cabeça baixa, envergonhada, e os homens lá embaixo olhando para ela, fazendo lance, rindo, para comprar uma prostituta. Meu Deus, que situação para aquele homem. E ela, lá no fundo da alma, lembrando que ela tinha uma casa, que ela tinha um marido, que ela tinha filhos, uma família. Mas ela abandonou tudo. Abandonou tudo por causa do pecado. Abandonou tudo porque aquilo dentro dela era mais forte do que a vontade de viver com a sua família, com seus filhos. A prostituição que ela tinha passado anteriormente voltou de uma forma mais forte, irmão. E ela esqueceu tudo que ela tinha de bom na sua vida e se jogou nesse mundo de novo. E aí Deus chega para o profeta. Deus manda a Oséias. Presta atenção no que está escrito aqui. Eu vou ler para você, eu não vou nem dizer. Eu vou ler para você o que está escrito em Oséias, no capítulo 3, lá no verso 1, acompanha na tua Bíblia. Disse-me ainda o Senhor: vai, outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses. Comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata, e um homer e meio de cevada. Veja o profeta Oséias indo lá no mercado, comprando a sua esposa de volta, aquela esposa que o traiu, aquela esposa que o abandonou ele e seus filhos na sua casa, se deitou com outros homens, irmão. Humilhou o profeta ali publicamente na frente de todo mundo, na frente da cidade. A cidade sabia, a esposa do profeta estava ali se prostituindo. É assim que eu amo Israel, Oséias. E eu quero que o mundo veja esse amor que eu sinto por Israel. Oséias,
E o profeta foi lá, irmão. O profeta foi lá e comprou, lá no mercado de escravos, com 15 peças de prata na mão, mais um homem, meio de cevada, como diz a Bíblia. Provavelmente ele não tinha o dinheiro todo. Provavelmente ele tinha uma parte do dinheiro e completou aquilo dali com cereal, completou aquilo dali para poder levar a mulher que ele amava de volta para casa. O profeta de Deus, irmão, comprando a própria esposa adúltera. Imagina a cena, irmão. Imagina a tristeza desse profeta levantando a mão para dar um lance naquela mulher ali. Imagina, irmão. Os outros homens olhando aquilo dali sem entender. Imagina aquela mulher vendo seu marido lá de cima. Os olhos dela começando a se levantar. Com certeza as lágrimas caíram no rosto daquela mulher. E o profeta, sem dizer uma palavra, apenas comprando a mulher de volta. A mulher que tinha destruído o coração dele. A mulher que tinha o abandonado, o traído, sem necessidade, apenas porque ela queria. Abandonou a sua família para voltar para a prostituição. Depois de ser retirada da prostituição. Depois, está escrito que ele disse para ela: muitos dias ficarás comigo, não te prostituirás e nem serás de outro homem. Eu também esperarei por ti. Isso é o que o profeta diz para sua mulher. Para. Respira, irmão. Observa. Entende essa situação e para um pouco e procura entender a situação desse homem. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor que Deus sente por você. Você que está ouvindo aí esse programa. Você acha que Deus esqueceu de você? Você acha que Deus desistiu de você? Você que tem um passado pesado. Você que se prostituiu. Você que literalmente se prostituiu, entrou no mundo de prostituição, ou espiritualmente também pode ter se prostituído, assim como o povo de Israel naquela época. Você que traiu seu marido. Você que traiu a sua esposa. Você que traiu a Deus 1000 vezes aí. Esse é o Deus que comprou você de volta, meu irmão. Esse é o Deus que comprou você de volta, minha irmã. Comprou você de volta do mercado de escravos do pecado. Pagou um preço alto por você. E um preço que não foi apenas 15 peças de prata. Foi o sangue do seu filho que veio até o mundo para viver como homem e se colocou ali em morte de cruz. Porque foste comprado pelo bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Comprados por um bom preço, você foi comprado por um alto preço, e o preço foi preço de cruz, irmão. Agora eu te convido a olhar, irmão, a olhar para dentro da tua casa, dentro do teu casamento, olhar para tua esposa, para teu marido. Me responde uma coisa, meu irmão. O que é que você não consegue perdoar? Depois de tudo que Deus perdoou em você, o que é que você não está conseguindo perdoar? O que é que você não está escolhendo perdoar? Tem mulher que está me ouvindo agora que está com mágoa do marido aí há 15 anos. Homem que está com mágoa da mulher há 20 anos, morando na mesma casa ainda e se acha ainda no direito de não perdoar. Se acha no direito de tratar mal essa pessoa,
Essa pessoa que vive com você se acha no direito de virar a cara para ela, de ficar em silêncio, aquele silêncio maldito, que é um silêncio para castigar. Quanta gente tem agido dessa forma com seu cônjuge, meu irmão? Mas Deus está mostrando para você diferente disso hoje. Deus pagou um alto preço por você, meu irmão, minha irmã. Um preço alto para te trazer de volta. E o casamento cristão é exatamente a figura disso, meu irmão. Não são dois sentimentos que se encontram, não. São dois pecadores que decidem se amar como Cristo amou a igreja. Isso é uma decisão, meu irmão. E ao mesmo tempo que decidem se amar, o amor ágape é um amor que é incondicional. E se você decidiu amar, você decide perdoar também, como Cristo perdoou. Como Oséias fez com Gomer ali, que se decidiu comprar de volta. Todos os dias. Você deve pensar nisso, irmão. Eu quero o meu casamento de volta. Eu quero aquela vontade de estar junto de volta. E isso volta quando o amor ágape existe, acredita? Acredite! Quando o amor ágape existe de verdade, tudo isso começa a voltar em uma sensação tão boa, meu irmão. Mas para isso você precisa fazer uma escolha. É uma escolha que nem sempre é fácil, porque o ego humano ele não permite, ele não deixa você escolher. Se você depender do seu ego, você vai escolher você sempre. É por isso que se chama egoísta. Você consegue compreender? Tem homem aqui que precisa comprar a esposa dela de volta, meu irmão. A esposa dele de volta. Porque ela se afastou até pelo descuido dele. Ou não. Pode ter sido como Gomer. Quis trair, escolheu trair. Tem mulher aqui que precisa comprar o marido de volta também, meu irmão. Sabe por quê? Porque meteu aquela língua afiada. Aquela língua que tá sempre amolada pra tá falando coisa que não deve, e o marido saiu de perto. Infelizmente tem. E como tem? Tem casal que precisa agir agora, irmão. Hoje, não é deixar pra amanhã esperar, não. É decidir voltar pro mercado também e pagar um alto preço aí pela sua mulher. Deixar o orgulho de lado. E escolher, irmão, pelo seu marido. De verdade. Porque ágape é isso, irmão. Ágape é Oséias indo de volta lá pro mercado para comprar uma mulher de volta que era dele. E que já foi tirada anteriormente da prostituição. A Bíblia dá uma ordem. Uma ordem direta. Essa ordem não é sugestão, meu irmão. Nesse próximo bloco eu vou te falar mais sobre isso. Eita, Jesus. Quando você conseguir compreender o que é essa ordem que a palavra de Deus dá, a sua casa, irmão, a sua casa vai ficar diferente de como ela está hoje. Fica ligado que tem mais consciência cristã para você. Calvário contemplamos nosso meio busão de amor. Eita, crente. É difícil, né? Oséias e Gomer é uma história tão forte que, se a gente for olhar somente pelos olhos humanos, a gente não aceita isso de jeito nenhum. Mas era exatamente como Deus estava se sentindo quando o povo de Israel estava adorando outros ídolos. O povo de Israel tinha se voltado contra Deus, entrou em apostasia. E Deus, através da vida do profeta Oséias, ele mostra isso para o povo, para que o povo pudesse compreender de forma humana como ele estava se sentindo. Deus tem sentimento, irmão. Deus, ele ama o seu filho. Mas Deus sente quando o filho o trata da forma que o povo de Israel estava o tratando naquela época.
Será que você era capaz de agir como Oséias? É muito difícil, irmão. Eu sinceramente não sei se eu conseguiria. Mas eu te digo, isso é amor ágape. Isso é amor de verdade. E é sobre esse amor incondicional que Jesus veio para nos ensinar. Porque você pode estar pensando aí, irmão Flávio, você está falando isso, você faria esse tipo de coisa? Irmão, só a situação no momento. Mas eu creio que a esposa que Deus me deu, ela é consciente o suficiente para isso. Porque nós fizemos uma escolha muito consciente, graças a Deus. Graças a Deus, foi muito da bondade dele também. Porém, existiu um tempo de avaliação, um tempo de namoro, um tempo de noivado e um casamento, que já esteve instável por períodos. Porém, hoje, graças a Deus, cada dia mais firme. E firmado na rocha, irmão, é que fica mais fácil da gente passar pelas adversidades da vida, porque existem, sempre vão existir. E você tem que estar pronto, irmão, junto com a sua esposa, a pessoa que você ama, a pessoa que você escolheu para viver. E eu sempre gosto de citar um exemplo, meu irmão. Você ama seu pai e sua mãe, não é? Você que ama seu pai e sua mãe. Por que você ama seu pai e sua mãe? Porque todo mundo ama? Bom, se você ama seu pai e sua mãe que você não escolheu, você não acha que é um dever amar a pessoa que você escolheu para viver? Então por isso a importância, meu irmão, de você escolher muito bem. E você que já escolheu e que pensa que escolheu errado, calma que ainda tem jeito. Vamos entender melhor sobre esse amor ágape, esse amor que Jesus veio para nos ensinar. E esse é o Consciência Cristã e vamos juntos até às 19 horas aprendendo mais de Deus. E você também pode interagir conosco, crente! Esse é o programa Consciência Cristã. Vou dar uma olhada lá no chat do WhatsApp para ver como é que meus irmãos estão interagindo comigo aqui com a Rádio Novas de Paz. Através do 81 3094 8080, esse é o telefone da Rádio Novas de Paz. Nesse momento eu vejo aqui a irmã Deise Alves. Deus abençoe, irmã Deise. Também a irmã Lúcia Souza, que se conecta conosco e manda aqui o seu comprovante de Pix. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. A irmã Eronilda também interage conosco. Deus abençoe, minha irmã Eronilda. Deus abençoe cada um que interage conosco através aqui do nosso chat no WhatsApp. Através do número 81 3094 8080. Você pode mandar seu áudio, você pode mandar o seu comprovante do Pix, pode mandar mensagem de texto também. É bom você mandar assim, irmão. Olha, aqui é fulano, eu sou de tal lugar, eu quero mandar um alô para tal pessoa. Manda o teu áudio que eu quero reproduzir, quero escutar a tua voz aqui. Bênção, abençoador, Novas de Paz. Você tá ligadinho aí com o programa Consciência Cristã, você que gosta de aprender mais de Deus. Esse programa é feito para você. Você que às vezes não tem nem, assim, eu já vi falar, só para exemplificar aqui. Irmão Flávio, toda vez que eu vou ler a Bíblia, eu fico morrendo de sono. Eu não consigo entender aquelas palavras. Pronto, esse programa aqui é para você, crente. Esse programa aqui é para trazer o que a palavra de Deus tem ali explicada, muitas vezes em palavras que não são comuns no nosso dia a dia. Nós estamos fazendo também uma jornada pelo Novo Testamento. Em breve a gente está de volta com ela. Bênção do Senhor, entendendo melhor cada capítulo ali. A gente já passou por Marcos completo, já passou pelo livro de Lucas completo também. Aliás, Mateus e Marcos, a gente tá em Lucas, não completamos ainda, mas tem um bocadinho ainda para falar, tem um bocadinho para entender. São os livros sinóticos aí que nós estamos estudando nessa jornada pelo Novo Testamento. E já tem bastante capítulos publicados aí no YouTube Flávio Teste, tá bom, meu irmão? Então você que tá ligadinho aí com a Rádio Novas de Paz, você pode procurar esse YouTube, seguir, clicar lá no sininho, e aí toda vez que for publicado um programa novo, você vai ser notificado. Então a palavra de Deus explicada tá ali nesse jornada pelo Novo Testamento. Mateus, Marcos, estamos andando em Lucas, viu? Mas trarei também alguns programas temáticos, por exemplo, como o programa de hoje, para que nós possamos ter aí a palavra de Deus levada para casos práticos da nossa vida. Aliás, o programa Consciência Cristã é isso.
É trazendo a palavra de Deus para a praticidade do dia a dia da vida cristã. Entendendo mais de Deus nessa vida cristã. Até chegar lá em cima, onde a gente não vai ter mais problema nenhum. Enquanto isso, a gente vai utilizando a palavra de Deus para passar por adversidades da vida, por situações e estar preparado quando o tentador tentar nos alcançar. Glória a Deus. Agradeço a Deus pela tua vida crente, ouvinte da Novas de Paz. Esse é o programa Consciência Cristã. Eu sou o presbítero Flávio Técio. Vamos juntinho aprendendo mais de Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia. A paz do Senhor, minha irmã Vilma. Vilma Correia, Deus abençoe. Deus abençoe nossa irmã Jeane Silva também, que interage conosco nesse momento pelo YouTube. Deus abençoe a Pérola também. Pérola, se não ora a Deus, conversa com o Pai. Jeane, aí na sua casa. Porque Deus colocou aí na tua mão, meu irmão, uma responsabilidade grande. E é uma responsabilidade que ninguém, além de você, pode carregar. E eu vou te dizer que responsabilidade é essa. Esse bloco é para o marido. Esse bloco é para você, esposa, escutar, e você, marido, escutar mais ainda. Fica aí, o casal, juntinho, porque vocês precisam aprender o que Deus está pedindo ao teu marido. E você, mulher, para você poder cobrar, mas cobrar com sabedoria, tá escutando? Com sabedoria, orar com direção. E falar para esse homem com sabedoria, com calma, com tranquilidade. Veja aqui o que o apóstolo Paulo escreve para a gente. Está em Efésios, capítulo 4, aliás, capítulo 5. E é um texto que a gente precisa guardar no nosso coração. Efésios, capítulo 5, verso 25. A palavra de Deus diz para os maridos: vós, maridos, e a si mesmo se entregou por ela. Amai. 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 Isso é verbo no imperativo. E sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que isso é uma ordem. Que isso não é um convite, isso é uma ordem direta para você, marido. Amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, isso não é uma sugestão para você, não. Não é se você quiser fazer isso, não. É uma ordem. Ninguém na história do mundo conseguiu, irmão, ordenar um sentimento. Então, não adianta você dizer: eu espero sentir isso. Não, ninguém consegue ordenar um sentimento. Você consegue mandar um homem sentir amor? Você consegue mandar uma mulher amar você? Não consegue. Sentimento não obedece ordem. Infelizmente, mas essa é a verdade. Mas decisão sim, decisão obedece ordem, então decidir. É o que a palavra de Deus está dizendo. E o ágape, ele obedece, porque o ágape é uma escolha. E por isso a Bíblia ordena, anota isso, marido. Se Deus te ordena amar, é porque o amor que Deus exige de você não é um sentimento, é uma decisão na sua vida. E uma decisão diária, meu irmão. E vê como Deus calibra essa ordem aqui. Ele não diz assim: ama a tua esposa como você quiser. Não, ele diz: ei, ama a tua esposa como Cristo amou a igreja. É o padrão que Deus dá. É o modelo que Deus dá, o modelo de Cristo, como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Deixa eu dizer para você. A igreja não merecia. Cristo amou a igreja, irmão, quando a igreja ainda era pecadora, antes da igreja ser uma igreja purificada, uma igreja santa que hoje existe. Mas olha, lá em Romanos o que diz? Romanos capítulo 5, no verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo, sendo nós ainda pecadores, morreu por nós. Sendo nós ainda pecadores, morreu por nós. Entendeu, marido? Cristo não ficou esperando a igreja melhorar para amar a igreja.
Cristo não ficou a igreja, esperando a igreja se organizar para poder amar a igreja, se ajeitar, ser diferente. Ele amou primeiro. E esse foi o amor. Esse amor ágape veio antes que a igreja merecesse ser amada. Ele amou primeiro. É o amor que muda a pessoa, meu irmão. E não o contrário. Então a palavra de Deus está explicando isso aqui para você, meu irmão. E eu vou te dar essa palavra que pode parecer até uma palavra dura. Marido que espera a esposa merecer para amar essa mulher. Marido que diz: quando ela mudar, eu também mudo. Aquele marido que também diz assim: quando ela for mais carinhosa comigo, aí eu vou ser mais presente na vida dela. Esse marido não entendeu o evangelho ainda não. Esse marido está precisando entender melhor o evangelho. Porque ele está invertendo a ordem, meu irmão. Ele quer que a esposa seja o Cristo dele. Mas você é que tem que ser o Cristo na vida dela. Isso que é a palavra de Deus. Você tem que amar como Cristo amou a igreja. Eu vou repetir porque isso é muito importante. Crente, na sua vida, você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você é chamado para entregar a sua vida por ela, por uma noiva imperfeita. É esse amor, irmão. É esse amor, irmão, que não é por merecimento. É esse amor que santifica a tua esposa. É esse amor. Olha o que vem depois aqui no texto. Efésios capítulo 5, verso 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Marido, teu papel dentro de casa não é só pagar boleto, não, marido. Não é colocar feijão e arroz dentro de casa, não, marido. Teu papel é santificar o teu lar, marido. É lavar o teu lar com a palavra de Deus. Olha o que a palavra está dizendo. Tu é o líder espiritual da tua casa. Cadê o altar espiritual da tua casa, meu irmão? Cadê a tua oração? Eita, Jesus. Tu é o líder espiritual, marido. Por que você não está lavando a sua casa com essa palavra, meu irmão? Se você não está lavando com isso, tem outra coisa que você está lavando a sua casa. E isso daí não está purificando, talvez esteja deixando mais sujo. Talvez você esteja lavando aí com o que entendeu na novela, com o que entendeu nas músicas aí, com o que tem visto aí na internet, no TikTok, sei lá o que, com a fofoca da vizinha. Cuidado, meu irmão. Tem muito cuidado, meu irmão. Muito cuidado. Eita, Jesus. Aleluia. Que coisa boa. Vai experimentar uma experiência tão boa na tua vida que nunca viu, irmão. Coisa boa. Agora ora, viu? Ora e não somente orar. É orar, observar e agir. Tem muito homem até dentro da igreja, viu? Que não é peça boa, não. Tenha cuidado. Não é porque diz que é crente de verdade, não. E eu lhe alerto logo daqui porque Deus... Ele me pede para orientar, irmão. Eu tô aqui, eu tô num papel de radialista, num papel que é de orientação mesmo para as pessoas. E eu tenho visto, irmão. Eu tenho visto que dentro da igreja temos pessoas doentes. Muitas vezes pessoas doentes que estão procurando a cura e pessoas que não estão curadas. Todos nós, inclusive eu. Só que tem uns que estão mais doentes do que outros. Então a gente precisa dessa cura e essa cura vem através de Jesus. Ele tem nos ensinado dia a dia, irmão. Então fica ligado, crente, fica ligado no céu. Fazer feito o presbítero Daniel. Quero aproveitar e mandar um alô especial para o presbítero Daniel, para a irmã Adna e para a Laurinha também, que eu não posso deixar de mandar para a Laurinha. Então vigia, crente! Tem gente por aí dizendo que é crente, mas não é muito não, viu? Glória a Deus. Vamos aprender que tem mais história para você.
Rádio Novas e Paz. Novas de Paz. Novas de Paz. Direção-geral, Pastor Francisco Tessi. Estamos apresentando o programa Consciência Cristã. Ei, crente, eu quero te mostrar um homem na Bíblia que entendeu isso muito bem. Um homem que é... Ruth era uma viúva moabita, uma viúva estrangeira, pobre, sem família. Não tinha praticamente nada, e ela tinha vindo para a terra de Moabe com a sua sogra, Noemi. Na verdade, ela tinha vindo de Moabe, né, para Belém, com Noemi, sua sogra. Após o marido dela morrer, o marido dela era filho de Noemi. E para sobreviver, Ruth, ela saía todos os dias para catar espigas. E era uma prática comum naquela época as pessoas entrarem na plantação para colher aquelas espigas que sobravam, as espigas menores que caíam no campo. Aquilo que aquela mulher fazia, aquela mulher chamada Ruth, era para a subsistência dela, para sua sogra e para ela comerem. Então, um certo dia, Ruth caiu sem saber no campo de um homem chamado Boaz. Boaz era um homem rico. Boaz era dono de muitas terras, solteiro, viúvo, com posse. A Bíblia não fala muito sobre Boaz, mas era um homem firme, um homem temente a Deus. E quando Boaz chega no campo e vê aquela moça estrangeira, começa a prestar atenção no que aquela moça está fazendo. Observe. Primeiro, Boaz não usa a posição dele para abusar daquela moça. Boaz, ele tinha poder. Boaz, ele era o dono do dinheiro, era o dono daquele lugar. Tinha homens sob seu comando, homens que trabalhavam ali para ele, e ele, apenas com a ordem, os homens faziam o que ele quisesse. Ele podia ter tratado Ruth como qualquer machão por aí, né, dono de terra, trataria uma mulher. E uma mulher pobre. Mas ele vai e chama Ruth e conversa. Uma conversa séria. Inclusive ele dá ordem para que seus rapazes nenhum toquem nela. Vê que coisa. No livro de Ruth, no capítulo 2, lá no verso 9, a palavra nos diz: não te ordenei eu aos servos que não te toquem? Quando tiveres sede, vai aos vasos e bebe do que tirarem os servos. Observe que ele deixa Ruth à vontade para colher aquelas espigas e beber água quando ela precisar. Marido Boaz, que ainda não era marido nesse momento, ele protege, ele cobre. E Boaz cria um ambiente seguro para essa mulher ali. É o primeiro sinal de um marido ágape. É quando a mulher se sente segura com ele, sabe? Quando ele chega e a mulher diz: pronto, agora eu tô segura. A esposa, irmão. A esposa, ela tem que se sentir segura na presença do marido. Tem marido que chega em casa que a esposa diz: poxa, era bom que ele não voltasse. Era bom que ele ficasse lá mesmo pelo trabalho. E tem marido que diz: era bom que eu tivesse ficado lá no trabalho mesmo para não voltar para casa, para não ter que aguentar essa mulher. Infelizmente tem, irmão. A gente ri, mas é triste. É triste essa situação. E eu espero que você não esteja passando por uma situação dessa. Mas o marido Boaz e a esposa Ruth, meu irmão, não tem grito, não tem palavra dura, tem segurança, tem satisfação de estar ali perto do outro. Não vê o outro como ameaça, não vê o outro como concorrente, coisa que acontece muito dentro de muitos casamentos hoje em dia. Mas é diferente, é aquele casamento que um ajuda o outro, que um faz pelo outro, que um tem satisfação de dar ao outro, mais até do que se estivesse dando para si mesmo. Aí veja aqui, Boaz ele provê. Boaz ele provê e provê com fartura. Ele não dá o mínimo para Ruth, ele dá e manda os servos deixarem cair as espigas ali de propósito para que Ruth possa pegar espigas melhores, irmão. Ele manda dar comida para aquela mulher, mais do que ela precisa, porque Ruth come, a sogra dela come, as outras pessoas que estão com ela também comem. E ainda sobra. Ei, marido, como é que tu tá tratando a tua casa, marido? Você sustenta a sua casa com obrigação ou com honra?
Honra de um homem provedor que tem a alegria de poder dizer: esse dinheiro aqui é para minha família, por mais que fique liso. Mas eu vou colocar minha família em primeiro lugar e vou botar isso aqui para fazer uma feira decente para minha casa, para deixar minha mulher feliz, para comprar aquele sapato que ela quis. É porque o homem Boaz faz isso, irmão. Por mais que nem sobe para ele. Boaz age. Boaz age como um homem íntegro, irmão. Lá na frente você vai ver. Ruth, lá na frente, ela vai e se deita ali nos pés de Boaz. Aí muita gente pensa: ela estava se entregando. Não. Era uma prática comum naquela época. Uma pessoa, um parente mais próximo, que era o caso de Boaz, assumiu uma mulher no caso da morte do seu marido. Como o marido de Ruth morreu, então ela vai lá e se deita na eira, nos pés de Boaz. Era como se fosse assim um pedido de proteção para aquele homem. Aquele homem que tinha propriedade, que tinha condição de dar sustento para aquela mulher. Era a cultura da época, irmão. Então, explicando melhor para você, era um gesto de resgate. Resgate de uma mulher viúva. Uma proposta de casamento que ela estava fazendo. Uma mulher deitada nos pés de um homem. E me diga, irmão. Me diga aí, minha irmã. Qual é o homem que não se aproveitaria dessa situação, hein? Pouquíssimos, né? Se a gente fosse pensar direito. Pouquíssimos, mas Boaz é diferente. Boaz, ele protege Ruth. Boaz, ele manda Ruth ficar ali até o dia amanhecer, para ela não precisar sair dali de noite sozinha. Olha para Boaz. Marido padrão, irmão. Marido bom, marido de verdade, ele protege. Olha que Boaz não era nem marido ainda. É esse homem que eu desejo para a mulher que diz que não quer casar. Para a mulher que diz que não encontrou nenhum homem decente. Aleluia. É esse homem de Deus que eu quero para você, minha irmã. Boaz é o avesso daquilo que o Brasil, daquilo que as novelas ensinam o homem a ser, daquilo que a mídia faz os homens se tornarem hoje em dia, porque o homem é... Quanto mais mulher ele tiver, melhor. E olha como Deus honrou Boaz. Boaz, ele casa com Ruth. Eles tiveram um filho, chamado Obed. Obed teve um filho, o filho de Obed, chamado Jessé. Jessé teve outro filho. E sabe quem é o filho de Jessé? Davi. E da descendência de Davi, você sabe quem nasceu, não sabe? O próprio Jesus Cristo, filho de Davi. Boaz entrou na genealogia do nosso mestre, meu irmão, porque ele foi um homem ágape, numa geração que ele podia ter sido um homem eros apenas. E aí eu te pergunto, marido, você protege a sua esposa? Quanto tempo faz que você não cobre sua esposa? Quanto tempo faz que você não provê aí a sua casa e a sua família com fartura? Mas fica resmungando. Fica resmungando o tempo todo. Quanto tempo faz que você, dentro da sua casa, não coloca Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar a sua esposa? Quanto tempo faz que você não age desse jeito, homem? Não, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. É por isso que teu lar não prospera. É por isso que teu lar não prospera. Eu sinto lhe dizer, se você não começar a observar o que a palavra de Deus tem para te dizer, vai continuar do jeito que tá. Ou você quer resultado diferente, agindo com o mesmo tipo de atitude? Você quer que a tua esposa seja a esposa lá de Provérbios 31? Comece sendo como Boaz. Quer que sua esposa seja uma esposa submissa, de oração? Comece orando e amando ela como Cristo amou a igreja. É o que a palavra de Deus diz. A palavra ensina, meu irmão. Assim, ensina isso sobre amor sacrificial. Como é que você quer cobrar a submissão da sua esposa se você não se doa por ela, como Cristo?
amou a igreja. Submissão é a resposta. E é a resposta daquela pessoa que confia no marido. E o que gera? E o que gera de verdade essa confiança, sabe o que é? O amor ágape. O amor ágape, deixa eu te dizer, ele desperta o amor eros de novo, aquele amor eros que você não sente há muito tempo, que é tão bom. Não é verdade? Que é importantíssimo dentro de um casamento. Quanto tempo tu não tem relação de intimidade com tua mulher ou com teu marido? Da mesma forma, mulher. Você também, mulher, é chamada para amar com o amor ágape. Não fica jogando tudo nas costas do marido, não, porque parece aqui que o irmão Flávio está só jogando pro marido. Por causa do que a gente estava lendo. Ele deve amar como Cristo amou a igreja. Porém, a mulher deve se submeter a ele também. E submissão é uma ajuda dentro da missão do marido. Não é se colocar ali para ele pisar e fazer a mulher de capaz como muita gente pensa, não. É diferente disso. Agora deixa eu te trazer para a prática, meu irmão. Deixa eu trazer você também para a prática, minha irmã. Primeiro pro homem. Vamos dar logo... Aí minha irmã faz... Meu amor, o amor da minha vida tá aqui conectada conosco. Rita Técio, Deus abençoe a sua vida, meu amor. Ela faz assim, pegasse pesado com os homens, não foi? Não. Na verdade não, tô dizendo que a Bíblia tá dizendo, meu amor. Isso sim foi primeiro pra mim, não é verdade? Então vamos lá. 5 gestos que eu quero falar pros homens. Os homens aqui. Anota aí, querido. A palavra de bênção. A palavra tem poder, sabia? A palavra tem muito poder. Quanto tempo faz que você não elogia? E você não fala bem da sua esposa? Quanto tempo que você não diz um eu te amo? Quanto tempo que você não agradece por uma coisa que ela fez pra você? Quanto tempo que você não diz pra ela, meu amor, você é uma esposa maravilhosa. Você é uma esposa abençoada. Eu amo você. Eu já disse isso hoje, Rita tá aí de prova. Eita, mas eu não sou o melhor do mundo não, tenho falha também, irmão. Mas eu procuro aprender com a palavra de Deus. O homem, parece que o homem brasileiro ele tem a língua presa para elogiar a mulher. Parece que é humilhante para ele falar bem da mulher e dar um elogio para ela. Mas para soltar crítica é ligeiro demais. E a mesma coisa é o contrário, viu? Quantos casais por aí que eu não vejo a mulher querendo ser maior do que o marido, colocando o marido para baixo como se isso fosse fazer ela crescer. Isso é feio, mulher. Presta atenção naquilo que tu tá fazendo. Colocar teu marido pra baixo só mostra que você fez uma escolha errada. Mostra que você não soube nem fazer uma escolha de um marido. Aí fica na frente dos outros dizendo, meu marido é isso, meu marido é aquilo, tu é isso, tu é aquilo, na frente dos outros. Burrice. Infelizmente. Tá mostrando que você não sabe nem escolher um marido. Não faça isso, minha irmã. Palavra dura, irmão Flávio, mas é a verdade. Eu posso dizer que é a verdade. Esse tipo de coisa é uma atitude e não é de uma mulher inteligente e sábia, não. Vamos lá. Outra coisa, importantíssima nos dias de hoje. Importantíssima. Olha lá, ó. Marcone Amaral. Muitas mulheres perdem o seu esposo por falta de sabedoria. Isso mesmo, meu irmão Marcone. É uma tal de uma língua afiada pra falar, né? Pra falar coisa boa não, mas pra falar o que não deve é ligeiro demais. Mas preste atenção. A gente tá entendendo sobre temperança. A gente tá entendendo sobre a palavra de Deus aqui. E eu quero falar sobre presença também, irmão. Importantíssimo. Imprescindível. Não posso deixar de falar sobre isso. Presença. Quem tá falando de presença, irmão Flávio? O que é estar presente? Eu tô na minha casa, eu sempre tô com meus filhos, sempre tô com a minha mulher com o celular na mão. Tá, claro, tem horas que eu fico deitado na cama com minha esposa, com o meu celular na mão e ela com o celular dela. É pecado? Não. Mas o tempo todo, irmão. O tempo todo. Quando você tá em casa, tá com o celular o tempo todo na mão, será que você tá em casa mesmo? Ou você tá fora de casa? Tá ali só missa de corpo presente, como se diz por aí no mundo. Porque tua cabeça tá em outro lugar. Tá conectando com outras pessoas, tá falando com um monte de gente que não é a tua esposa. É. Pois é. Teu corpo tá em casa, tua mente
tá no Instagram lá nos Estados Unidos. Não é uma mulher bonita que tá lá, né? Eita Jesus. E tem, viu? E não é só homem não, é mais homem, porque homem é visual. Mas mulher também. Observando o homem que admira. E se meu marido fosse assim? Ainda fica fazendo comparação. O pior é isso. Se meu marido fosse assim... Ei! Um precisa do outro de verdade. De presença real, irmão. De presença, de contato, de abraço, de beijo. Físico. Sabe que é físico? Um toque não sexual. Sim. Quando foi a última vez que tu deu um beijo na tua esposa? Sem pensar nisso. Um abraço aí sem segunda intenção, hein? Mulher, do mesmo jeito. A mulher é mais difícil, né? Isso é mais do homem. Reconheço. Carinho. Carinhozinho no cabelo aí. Homem. Presta atenção, viu esse homem? Carinhozinho no cabelo. Um beijinho assim na bochecha dela, no pescoço. Eu te amo. Me dá tua mão que eu quero segurar na tua mão quando estiver andando. Me dá tua mão pro povo ver como é bonita a mulher que eu tenho. Eu me orgulho de tu, mulher. Eita, mulher precisa disso, abençoado. Ela não quer só tu pra aquele momento, não. A mulher é alma, a mulher sente. A alma dela precisa desse toque. Eita, Jesus. Manda mais. Porque a hora boa é bom. Mas tem que ter mais do que isso. Aquele toque. Que é um toque sem intenção, um toque de admiração, um toque de carinho, crente. Consegue entender? Estou explicando com todas as letras, meu irmão. Sem segundas intenções. É claro que vai ter momentos que vão ter segundas intenções mesmo. Porém, só toca nela quando é isso. Vai ficar difícil pra tu, viu, ser abençoado. Vamos pra frente. Tem mais. Tu é o líder da tua casa? Tu só manda com grosseria? Essa grosseria de lado. Deixa essa grosseria de lado que tu é o líder espiritual da tua casa. Como é que tu quer ser o líder espiritual se tu não exercita o fruto do Espírito na tua vida, crente? É só lapada no homem, né, Rita? Eita, Jesus! Mas isso serve pra mulher também. Porque tem muita mulher brabinha que só. Então vocês dois, levante a bandeira de Cristo dentro da casa e diga: Senhor, tu deixaste o Espírito Santo aqui, então que o fruto do Espírito, ele nasça em nós dois, porque isso é preciso, irmão. Viva junto. Chama o outro para orar, que é importante. É bom demais. Vai para a escola dominical aprender mais de Deus, os dois juntos. Não fica delegando isso pro pastor, que a tua esposa aprenda. Não, irmão, é você mesmo líder espiritual da sua casa. É teu papel, homem. E você, mulher, que teu marido não é crente. Você faz muito por ele, com um exemplo da sua vida. E uma coisa que falta, irmão, muitas vezes dentro dos casamentos de hoje, é o perdão. Tanta gente guarda esse peso, leva essa mágoa no coração por anos e anos. Eu falei isso no início do programa, mas é importantíssimo e eu vou falar mais uma vez. Fica carregando um peso que não é teu. Assim como o amor, o perdão também é uma escolha. Você já pediu perdão pro seu marido olhando nos olhos dela, nos olhos dele, esposa? E o contrário da mesma forma, um olhando pro olho do outro. Me perdoe, eu nem sei se eu te magoei, mas se eu fiz alguma coisa de errado contra você, me perdoe, meu amor, eu te amo. Eu não quero que nada nesse mundo atrapalhe a gente. Eu quero que o amor de Cristo, o amor ágape, a cada dia, ele comece a ficar mais forte aqui dentro dessa casa. Você me perdoa, meu amor? Já é um bom começo, meu irmão. Eu não sei nem se eu errei, mas eu já tô lhe pedindo desculpa. Irmão. Aí tu mostra teu orgulho que tá lá embaixo. Dizendo assim: eita, meu Deus, como esse homem tá diferente. Como essa mulher tá diferente. Essa mulher só abre a boca com essa língua afiada dela. Esse homem só abre a boca pra gritar comigo. Ai, tá pedindo perdão agora. Deus enche o humilde da graça dele. O humilde será exaltado, irmão.
Marido, fica ligado, marido. As coisas não vão mudar até você mudar, não. Ser machão não é ser o brabo da casa e ficar com teu orgulho e teu egoísmo fechando as portas do teu relacionamento, não. A tua mulher não vai mudar até você se ajoelhar diante de Cristo. Não é diante dela, não. É diante de Cristo e dizer, me ajuda, Senhor. Eu quero ser como o Senhor foi para a igreja, para a minha mulher. Me ajude a mudar. Porque você sozinho não consegue não, crente. Consegue nada. Consegue não, porque o ego humano, e principalmente do homem, irmão, é pesado. Pede a Deus e me ensina, Senhor. Me transforma, me dá um coração igual ao teu. Por isso que eu comecei esse programa de hoje com esse louvor. Me dá um coração igual ao teu, Senhor, a cada dia. Que o teu Santo Espírito possa me guiar e me orientar, meu Pai. Porque eu sozinho não consigo. Porque o ágape é praticamente impossível para o homem humano sem a presença do Espírito Santo de Deus. É impossível, posso dizer. O ágape vem de Deus. E o homem que se rende ao amor ágape, ele recebe esse amor de verdade. E ele vive esse amor de verdade dentro da sua casa, com sua família. E isso transborda da casa, irmão, e começa a passar para os outros também. A bênção não é só para você. Outros começam a observar a tua vida e dizer, meu Deus, eu queria tanto ser assim também. E isso começa a ficar mais forte a cada dia e mais intenso na tua vida e transbordar, irmão. É transbordar a bênção, já ouvi falar nisso? Aleluia. Esse é o chamado de Deus para a tua vida, meu irmão. Esse é o amor ágape. O amor de Cristo pela sua igreja. Um amor que a igreja não merecia, mas que ele trouxe e morreu. Morreu por nós, como Deus se fez homem, como o homem se fez servo e morreu em morte de cruz, se entregando por alguém que não merecia. É Cristo Jesus. Agora eu vou falar para a mulher também. Eita Jesus! Kelinha tá dizendo aqui ó, no YouTube. Isso começa pelo homem, meu irmão. Começa pelo homem. Tá bom, Kelinha. Já começamos pelo homem. Acho que o homem já levou o acosto dele, né? Como diz Rita. Tá desacochando os homens, amor. Eu fico rindo com minha esposa. Mas não, irmão. Não é que eu quero acochar homem, não. É porque tem muito machão. Sabe? Mas tem muita mulher escutando essa rádio, então vamos falar pra mulher também. Sabe por quê, irmão? Porque muita gente fala de mulher virtuosa, né? Ah, mulher virtuosa, mulher virtuosa. Você acha que a mulher virtuosa, ela é virtuosa porque sente aquilo? Porque ela é assim? É não, irmã. É não. É porque ela decide também. A mulher, ela decide ser virtuosa. E ela virou uma mulher diferente. Entende? Vamos entender melhor. Abençoada de Jesus. Eu quero conversar com você agora, nesse momento. Eu sei que tem muitas me ouvindo por aí, talvez até a maioria. Eu sei que tem algumas que estão aí no fogão, fazendo aquele cafezinho gostoso. Já tá na hora, né? Aquele cafezinho gostoso pro marido que vai chegar, ou até pra ela mesmo, e o marido não vai chegar, não tem marido. Solteira, não sei. Tem umas aí chorando, pensando na situação, no que o marido fez com ela. Tem umas chorando, pensando no que fez com o marido. Eu sei. Eu sei, tem mulher que tá casada no papel, mas parece que tá solteira. Tem, irmão. 20 anos dentro do mesmo lar, parece que dois estranhos, nem se fala. É triste. Fica pensando em desistir o tempo todo, né, meu irmão? Calma, vamos entender melhor sobre o amor ágape. Isso que a palavra de Deus trouxe para você hoje é para que você entenda melhor e consiga colocar isso daí em prática na sua vida, meu irmão. Mas eu vou te chamar para um padrão alto, viu? Porque conversa só, um padrãozinho baixinho não vai mudar a tua vida, não. E a gente tem que hoje mudar para esse padrão ágape que a palavra de Deus nos ensina a cada dia. E eu quero começar por um texto aqui que toda mulher cristã já ouviu falar, já conhece, praticamente toda. Só que muitas não entenderam ainda a verdade sobre esse texto. Esse texto é sobre a mulher virtuosa.
E vê o que esse texto diz. Eu vou ler para você Provérbios capítulo 31, lá no verso 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Vou repetir para você. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Você observou o detalhe, né? Todos os dias, todos os dias, todos os dias, inclusive os dias que ele não merece, inclusive os dias que ele te fez raiva, inclusive os dias que ele chega cansado e mal fala com você, inclusive os dias que ele chega mal-humorado, inclusive os dias que ele acordou triste, inclusive todos os dias, todos os dias. Isso é ágape. Isso é amor ágape. Isso não é sentimento, não. Não é sentimento. Sentimento não dura todos os dias. Sentimento, ele sobe e desce. Sentimento, ele se alterna na vida da gente. É o que a gente sente. Mas escolha é diferente. E amor ágape é escolha. Deu pra entender, mulher? Ah, irmão Flávio, tava leve pra mim, começou a ficar pesado. É isso mesmo. É por isso, minha irmã, que a mulher virtuosa não é aquilo que sente, é aquilo que ela escolhe ser. É por isso que ela se torna a mulher virtuosa. Ela não sente isso, ela escolhe. Mas escuta com atenção, porque Provérbios 30 não é um peso de cobrança para a tua vida, não, meu irmão. Minha irmã, Provérbios 30 é ensinamento, é um retrato de honra da mulher, a mulher virtuosa. Esse capítulo aqui, ele termina o livro de Provérbios, e é o capítulo onde o sábio ele descreve a mulher. E essa mulher ele diz que vale mais do que rubis. Rubis. Ele compara essa mulher a uma pedra preciosa. Então, minha irmã, não fique achando que ser submissa, ser virtuosa, o homem vai me colocar debaixo dos pés dele, vai me pisar e vai fazer o que ele quer. Não, é o contrário. Isso é justamente para te mostrar que Deus, ele enxerga a mulher à altura. Uma mulher com honra, com dignidade, uma mulher virtuosa, uma mulher que, numa cultura em que a mulher era mercadoria naquela época, meu irmão. Ele inspira um provérbio, um capítulo de provérbio para falar bem da mulher. E da mulher temente ao Senhor. A mulher que teme ao Senhor. E a gente vai ver, irmão, dentro desse livro, 3 mulheres aí. 3 mulheres que a Bíblia relata. Que fala de estações do casamento. Só que o programa já está chegando no finzinho. Eu vou ter que deixar essa parte para uma outra oportunidade. Porque daqui a pouco começa o programa Jornada com as Mulheres da Bíblia. E eu não vou conseguir concluir. Então não adianta nem começar, não é verdade? Se você gostou do programa de hoje, se Deus quiser, amanhã tem mais. Amanhã a gente continua falando mais de Deus. Não com esse tema especificamente, mas vou trazer para você lições práticas para a vida, meu irmão, minha irmã, para que nós possamos, através da palavra de Deus, nos orientar a cada dia até chegarmos ao lar celestial. Esse é o programa Consciência Cristã. Eu sou o presbítero Flávio Técio e ela já vem correndo por aqui pelos estúdios da Rádio Novas de Paz, se sentando nesse momento na cadeira, chegando perto do microfone. A paz do Senhor, irmã Ana Técio. A paz do Senhor, presbítero Flávio Técio, a paz do Senhor. Isso é a questão de quem manda, né, Flávio? É, porque as mulheres acham, né? Não vou ser submissa não, porque o homem... Mas ela não observa que ele tem que amar ela assim como Cristo amou a igreja. Então, será que esse homem está disposto a dar a vida por você também? Verdade. Porém, a gente falou, cunhada, do amor ágape. O amor ágape, ele ama primeiro antes de esperar em troca. O que acontece hoje? As pessoas ficam querendo que a pessoa mude primeiro para depois ela mudar. Aí o que acontece? Problemas constantes. Mas estamos aqui para a gente aprender mais de Deus junto, porque isso tudo que é falado aqui, irmão, é preciso a gente primeiro entender e aplicar na vida da gente para estar trazendo para vocês. Mas tem mais de Deus para você. Verdade. No programa Jornada com as Mulheres da Bíblia, nossa irmã Ana Técio tem palavra para você. Fica por aí ligadinho
Esse programa é bênção do Senhor. Você que está aí no rádio, vem para as redes sociais para participar então desse programa Jornada com as Mulheres da Bíblia aqui na sua Novas de Paz, 88.1 FM aqui na região metropolitana e nas diversas outras frequências aí